pré-figuração da paixão do Senhor. Hoje celebramos a morte de Jesus como passagem necessária para a ressurreição. É uma lembrança cheia de esperança e de certeza da vitória. É um dia sentado na cruz, não com ar de tristeza, mas de comemoração, uma vez que Cristo Jesus, como sumo sacerdote, se entregou voluntariamente à morte para salvar a todos nós. Em silêncio, ajoelhados enquanto o sacerdote se prostra ao chão, em sinal de despojamento e entrega, meditemos neste ato de amor de Deus que nos salva. Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que
nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
temos o sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que confessamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Ele foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus de Nazaré." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus de Nazaré." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo.
Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não devi ir no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém a morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe de vós o costume que pela Páscoa eu vos solte preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus.
Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se é filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada pro alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleopas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado.
e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os mortos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A comovente liturgia da palavra da sexta-feira da Paixão é carregada de leituras com afirmações extremamente tocantes para todos nós cristãos. O céu e a terra, nesta tarde, se encontram num silêncio soleníssimo. Aquele do versículo 1 do capítulo 8 do Apocalipse de São João, depois que o último selo foi tirado, aspas, e houve silêncio no céu por meia hora. O silêncio pode ser interpretado de muitas formas. A primeira, omissão. Quem devia falar, não fala. A segunda, um silêncio que fala. E é precisamente esse aspecto do silêncio que eu quisera referir. Sim, porque na cruz Jesus falou, citando o Salmo 21, por que me abandonaste?
em outras ocasiões, o Pai falou. Vejamos nas águas do Jordão, quando Jesus delas saiu: este é o meu filho amado. No monte que a tradição chama de Tabor: esse é o meu filho muito querido, no qual eu deposito toda a minha afeição. Ouvi. Mas agora o Pai se inicia. Para dificultar um pouco mais a homilia, que vai exigir muito do pregador, repare como começa a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Uma frase que, para quem não crê, é uma ilusão, é uma mentira. Assim começa a primeira leitura de hoje. Ele, o meu servo, será bem sucedido. Sucesso de Jesus? Estamos aqui diante de um hino do servo sofredor. São 4 poemas dedicados a essa pessoa misteriosa, até então uma figura enigmática, por cujo sofrimento os homens seriam salvos, por cujas humilhações nossas iniquidades seriam canceladas. Como então explicar que o silêncio do Pai e a morte de Jesus provam o sucesso de nosso Senhor ao consumar a missão para a qual Ele foi enviado? Não é simples, e ao mesmo tempo é a resposta. É somente olhar o resto da primeira frase da primeira leitura. Leiamos toda. Ele, o meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. É São Paulo quem, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, desdobra essa afirmação do profeta. Cristo Jesus, mesmo sendo de condição divina, não apegou ociosamente a tal prerrogativa e humilhou-se, encontrando-se em condição de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. A palavra-chave é obediência, nem é sofrimento, nem é silêncio. O silêncio do Pai, sim, ilustra o respeito do Altíssimo Deus ao seu Filho também Deus, que quis obedecer e obedecer até a morte e morte de cruz. A ascensão, que evoca a fase de Jesus no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versículo 32, e quando eu for elevado na terra, atrairei todas as coisas a mim. Se exaltados fueru a terra, ou me atravam, atrairei todos a mim. Também recorda as mesmas palavras dele a Nicodemos, no capítulo 3 do mesmo Evangelho segundo João, quando ele se compara com a serpente elevada no deserto. Lembram-se vocês do livro dos Números, quando o povo em peregrinação na terra prometida começou a murmurar contra Moisés e contra Deus, o Senhor mandou serpentes abrasadoras. Números capítulo 11. O povo se dirige a Moisés, pecando, clama a Deus para que essa serpente se afaste. O Senhor Deus determinou. É a primeira vez que Deus manda fazer uma imagem. O protestantismo diz que Deus proíbe imagem, proíbe em certas circunstâncias e por certos motivos. Em outras circunstâncias e por outros motivos, Deus manda fazer imagens. Então mandou levantar uma haste, uma serpente, hoje nós diríamos em linguagem brasileira, um totem,
um monumento, uma escultura, e todos os que olhavam para a serpente ficaram curados. Pois bem, Jesus vai no capítulo 11 do livro dos Números, lá no Antigo Testamento, e diz como a serpente foi levantada no deserto por Moisés. É necessário que o Filho do Homem seja elevado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. E é nesse mesmo capítulo que ele diz: tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, voltando ainda ao começo da primeira leitura, nós temos o servo que vai ter sucesso e fala-se da sua ascensão. A ascensão, todavia, é o termo, é o desfecho, é a meta, é o corolário, é a consumação, é a consequência última desse processo dramático descrito nesta que talvez seja a primeira leitura mais longa de toda a liturgia da igreja ao longo do ano. Nós temos uma descrição impressionantemente dolorosa daquilo que ele haveria de experimentar. Trata-se, eu diria, numa linguagem atual, de uma radiografia que nos mostra com uma riqueza de detalhes aquele nível psicológico, humano, afetivo, espiritual, chegaria essa personagem misteriosa. Primeiro, o deboche que fariam dele. Vejam, quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Jesus experimenta na cruz a completa rejeição. Ninguém abre a boca para dizer uma palavra de conforto a ele. Já repararam isso? Já perceberam? Nem Simão Sirineu diz uma palavra. As filhas de Jerusalém que acompanhavam Jesus chorando foram consoladas. Elas não consolaram Jesus. E mais, nem a Virgem Maria, sua mãe nossa Santíssima, as Escrituras descrevem uma única palavra dela. Nela, o espanto de quem não tem pecado. Em todos os outros, a vergonha de quem está cheio de pecado. Por isso, volto ao início da homilia. Silêncios da parte de muitos. Outros falam: Anás, atrevido; Caifás, cínico; Pôncio Pilatos, cara lisa; Herodes, covarde. A multidão crucificam. Há também o silêncio de Barrabás. Sabe o que significa Barrabás? Bar é um prefixo hebraico que significa filho. Abás vem de Abá. Abá quer dizer pai. Bar-Abá, filho do pai. Reparem que ironia. O filho do pai eterno vai ser condenado, enquanto que aquele outro chamado Barrabás é apresentado por Satanás como a pantomima do inocente. O culpado é tido como inocente, soltem Barrabás. O inocente é reputado culpado, crucificam. As contradições são gritantes. O medroso, o apavorado Pôncio Pilatos, que diante das palavras de Jesus, que vai falando cada vez menos, vai se sentindo cada vez mais amedrontado. Por isso, quem me entregou tem um pecado maior. E ele, com medo, fazia de tudo para salvar Jesus. Mentira. Aqui se trata de um palhaço, aqui se trata de um homem sem personalidade, que está tentando encontrar um meio de agradar a gregos e judeus, a satisfazer a ira da turma, que ele sabe está sendo instigada pelas autoridades religiosas,
que estão ameaçando a ele. Não temos outro rei senão César. Reparem, quem é rei para os judeus? É Deus. Eles chegam ao cúmulo de dizer: não temos outro Deus senão César. E se você o liberta, você se coloca contra César. Entenderam a ameaça? Eles foram bem subliminares. Se você soltá-lo, César vai saber que você está concordando com os propósitos dele de ser rei. Sua cabeça vai rolar. Aqui nós estamos diante de silêncios de covardes, de silêncios espantosos de inocentes. E aqui eu colocaria apenas a bem-aventurada Virgem Maria, que está aqui em algum lugar, no litoral dos não sei, está perto do seu filho. Na hora da sentença, do julgamento ímpio, os evangelistas não dizem onde a Virgem está, só vai colocá-la mais na frente do Calvário, no capítulo 19, quando aos pés da cruz ela, como discípulo que Jesus amava, São João, aparece. Quando Jesus entrega, e esse é o penúltimo legado da igreja, para a igreja. Aqui é preciso estar atentos. As últimas palavras de uma pessoa, elas valem muito, elas pesam muito, elas significam muito. As últimas palavras de Jesus: por que me abandonastes? Jesus assume as palavras do Salmo 21 e, representando a humanidade diante do sofrimento do inocente, no auge da sua paixão, clama. O pai respondeu, Dom José respondeu. Como Dom José? Agora olhamos para a segunda leitura. É na segunda leitura que a palavra obediência vai aparecer. Ela já foi citada por mim ao recordar Filipenses capítulo 2, o hino cristológico. E depois que ele foi obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e o colocou acima de todo nome. Agora nós vamos ver um aspecto pouco conhecido, pouco falado da pessoa de Jesus. Cristo, nos dias de sua vida presente, da sua vida terrestre, Hebreus 5, versículo 7, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Aqui está a chave, aqui está a frase que ajuda a dissipar muitas dúvidas. A primeira, de um quase pagão ou de um cristão desavisado, quer dizer então que o pai que chama Jesus de filho muito amado ficou alegre, ficou feliz com a morte de Jesus na cruz? Pode alguém ficar feliz vendo o outro sofrer, e mais ainda, esse outro sendo seu filho, e mais ainda, esse seu filho sendo Deus? A resposta é sim, mas não pelo sofrimento em si. Na cruz nós temos sofrimento e obediência no sofrimento. O que agrada ao Pai não é o adjunto adverbial de lugar no sofrimento, ou o adjunto adverbial de modo pelo sofrimento, ou o próprio substantivo sofrimento, mas um outro substantivo, a obediência. De novo o texto: e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. A palavra-chave é obediência. Obediência como consequência do amor. Deus, antes de tudo, ama Deus infinitamente. O Pai, antes de nos amar, se é que se pode falar de antes em Deus, porque Deus é a realidade eterna, na qual não existe antes, durante e depois, mas entendemos que se fala de antes em Deus, em consideração a cada um de nós, em consideração à criação, portanto em relação às criaturas. Antes de Deus nos amar, Deus ama. Deus é amor. O Pai ama eternamente o Filho, e o Filho ama eternamente o Pai. E é precisamente quando o Filho assume a missão de nos salvar, por amor a Deus,
Deus e aos homens. Aqui é preciso destacar primeiro o amor do Filho pelo Pai, para que nós compreendamos que o Pai, ao permitir que o Filho morresse na cruz, permitiu por amor. O Pai não podia ser enviado, porque missão é obra do Filho e do Espírito. O Pai não vem senão por meio do Filho e do Espírito. Mas ao permitir que o Filho venha e se esgote por nós e se consuma por nós até a morte, falo por amor. O Filho, em contrapartida, obedece por amor. Trata-se, portanto, de uma causa frontal, chamada amor, e uma finalidade, precisamente o amor, por causa da sua entrega a Deus. Assim, na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O céu é só para os obedientes, porque o céu foi dado na cruz pelo Cristo obediente até a morte. A palavra-chave, portanto, é obediência. A expressão obediência, ela pode ser interpretada como necessidade e como obrigação. Obedecer aos pais é necessidade ou é obrigação? Depende da resposta. O coração diz: a obediência é uma necessidade, porque brota do meu ser que ama. Quem ama sente necessidade. Por isso o mandamento do amor: honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo brota do amor. Mas o amor não é gratuito, e sendo gratuito pode ser obrigado, porque obediência é um dever, e dever não é obrigação, se a obrigação não é gratuito. O amor é um dever para o cristão, mas não no sentido jurídico, mas no sentido ontológico, metafísico. Se o próprio ser de Deus ama, ele não pode fazer outra coisa senão amar, e nenhum motivo dele pode ser outro senão o amor. Por isso, quando nós que obedecemos a Cristo, quando nós que obedecemos ao Pai por meio de Cristo, obedecemos a Cristo, o fazemos antes de tudo por necessidade. Se sou cristão, se sou discípulo de Cristo, se sou um alter Cristo, se outro Cristo, não posso senão obedecer a Deus. Isso por necessidade, necessidade de amor. Quem ama aquele que lhe é superior, sente naturalmente, é impelido voluntariamente a obedecer ao amado, ao Senhor. É nesse sentido, amar os pais é uma obrigação, mas uma obrigação metafísica, uma obrigação que brota do ser, não como uma vinculação jurídica. Por isso, nos ordenamentos jurídicos, nenhuma lei humana pode obrigar o pai a amar o filho, nem pode obrigar o filho a amar o pai, porque no ordenamento dos homens, Código Civil, Código de Processo Penal, Constituição, portarias, normas, isso é apenas o que é devido, mas o amor é gratuito. Por isso o amor não pode ser compendiado em normativas que forçam, que obrigam a pessoa sob o risco de serem penalizadas determinadas atitudes. Não assim na Bíblia Sagrada. Por isso, a palavra-chave obediência para nós hoje refunde como a razão, o sentido enigmático desses acontecimentos que expandam o nosso coração e provocam em nós uma dupla, uma contraditória, uma emblemática reação. A primeira de espanto e de vergonha por causa de nós, e a segunda de uma serena e jubilosa alegria por causa dele, que na cruz cancelou os nossos pecados. Propriamente por isso, a carta aos Hebreus diz: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, para alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio no momento oportuno. Sim, os assassinos fomos nós, os femicidas, os assassinos de Deus fomos nós, mas ninguém se perturbe,
diante desta constatação, contanto que o seu coração permita ser perpassado pela dor da contrição, pela vergonha da consciência dos nossos pecados e pelo propósito de sermos novas criaturas, pelo preço alto do nosso resgate que saiu de todo o corpo de Jesus. Amados filhos, o céu está em silêncio, adorando o Filho de Deus que pendeu no madeiro. Os anjos do céu reverenciam o Calvário, onde está o nosso Redentor. O inferno está em festa, mas não por muito tempo, porque o demônio, sem saber, acabou contribuindo para que, e disso nós trataremos amanhã, ao recitarmos o Exultate, citaremos uma frase de Santo Agostinho, que vai chamar o pecado de Adão de um pecado feliz, mas entenda-se, porque ele possibilitou a intervenção de um tão grande Redentor. Inferno em festa, silêncio solene no céu, silêncio covarde ao redor de Jesus da parte de alguns, fúria vociferadora de tantos, o silêncio inocente de Maria, e nós nos coloquemos aos pés de Jesus, silenciosos, tão somente para dizer: foi por minha causa que tu sofreste e morreste, mas também foi por minha causa para me salvar, para abrir as portas do paraíso, para me resgatar do poder das trevas, que tu morreste. Deus Todo-Poderoso, só na sexta-feira da paixão eu compreendo com uma gravidade, com uma clareza incomparáveis, que tu só podes ser Todo-Poderoso morrendo, porque um Deus que não pode morrer, não pode tudo, e não podendo tudo não é onipotente. Tua onipotência está na fraqueza repugnante da cruz, a causa de nossa salvação. Jesus, eu te adoro, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que é o Senhor, nosso Deus, nos dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalada na fé, e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco, o Senhor nosso Deus que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso arcebispo Oswino, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel,
Ajoelhe-se. Levantemos. Deus eterno, todo-poderoso, santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja. Escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Amém. Deus eterno, todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Amém. Levantemos. Deus eterno, todo-poderoso, que reunis o que está disperso, que conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que forem consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhe-nos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, e o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno, todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhe-nos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso.
Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o Espírito e o corpo, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, e por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até nós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Iniciamos agora o rito da adoração da cruz, cuja finalidade é dirigir o nosso coração e o nosso corpo também à pessoa de Cristo, o Salvador do mundo, em silêncio, acompanhada por tochas, entrará no recinto, na casa do Senhor, a imagem coberta com um pano vermelho, a imagem do Cristo crucificado. Eis o lenho da cruz, do qual vendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual vendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual vendeu a salvação do mundo.
iniciamos nesse instante o beijo na cruz. Poderão fazer 2 filas pelo centro da igreja, saindo pela lateral, para facilitar o nosso trabalho litúrgico nesse instante. Durante o beijo, faremos os nossos cânticos.
E durante a preparação nós faremos a coleta, que será enviada para os lugares santos em Jerusalém, através da CNBB. Temos várias pessoas com as sacolinhas espalhadas pela igreja para a coleta, antes de nós iniciarmos o rito da comunhão. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso dia de ignorar, antes de nos falar e ser salvo.
Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em silêncio nos retiramos e nos preparamos para a procissão.